mandanaminhavida.com.br. Ultimamente, várias pessoas têm ainda me mandado várias mensagens pedindo para eu falar sobre os vídeos daquela outra moça que grava aqui no YouTube, que fica falando mal muito, né, a respeito de Exu e Pombagira e falando de várias coisas. E eu tô tentando não gravar mais a respeito, porque eu acho que são públicos diferentes, sabe? Eu não vejo mais essa necessidade. Não que eu não tenha que defender, eu acredito sim, mas eu acredito que eu já defendi com aqueles vídeos que eu gravei, ok? Então eu não pretendo mais gravar vídeos resposta para ela, porque eu acho que é inútil, ela tem uma cabeça fechada. E uma das coisas que eu queria dizer, que me indagaram, né, a respeito de se existe realmente um Exu bonzinho, por que ela tá sofrendo o ataque desse espírito que a gente não chama de Exu, mas que essa pessoa acredita que é Exu? Algum vídeo aqui no canal, não lembro qual, que já é um vídeo mais antigo, mas por que uma entidade começa a não conseguir atuar e a não nos proteger dentro dessa nossa jornada? É como se a gente estivesse dentro de uma caixinha, sabe? A gente está dentro dessa caixinha. E essa caixinha, para que a entidade possa atuar na nossa vida, a gente tem que abrir uma portinha por onde a entidade entra e vai lá e faz as coisinhas dela. Então, o que acontece? Quando você está vibrando numa energia muito ruim, essa portinha por onde a entidade entra, ela fecha. E aí a entidade não consegue mais ter acesso. Isso quer dizer que a entidade é fraca? Não. Por exemplo, o urso não entra no lago para brigar com o jacaré, porque o jacaré está no seu território, dentro do lago. No lago, o jacaré é ágil. O urso não é ágil. Os dois são fortes. Mas o urso não está no seu local, no seu habitat. E vice-versa, o jacaré não sai do lago para brigar com o urso. Porque fora da água ele não tem agilidade e o urso está no seu habitat, então o urso venceria. Ok? O que acontece? O espírito, mesmo o Exu e Pombagira, se a gente está numa atmosfera muito ruim, ele não consegue alcançar a gente. A gente precisa daquele famoso primeiro passo, de sair dessa condição para que a entidade possa voltar a atuar na nossa vida. É como se a gente criasse uma crosta em volta da gente e não permitisse com que a nossa entidade já atuasse. E, infelizmente, de acordo com a nossa vibração, a gente é aquilo que a gente emana, então a gente atrai também aquilo que a gente emana. Enquanto você emanar coisa ruim vai vir. Ok? Exu e Pombagira, eles não são coisa ruim, então eles não vão conseguir tocar em você. Se você continuar nessa vibração, nesse pensamento negativo, nessa frustração, nessa mágoa, nessa tristeza e tudo ruim o tempo inteiro, constantemente, ressalto que a gente pode ter e deve ter eventualmente momentos de tristeza para depois ter momentos de felicidade. O problema, a questão sim, é você permanecer em estado de tristeza constante. Exu não vai conseguir atuar, ok? Por quê? Porque você não está se permitindo. Não é ele que é ruim, ou ele que se afastou, ou ele que te abandonou. Você criou uma barreira que faz com que ele não consiga te ajudar. Então, você tem que mudar. O primeiro passo é mudar. Como que você muda? Todos os dias mudando o pensamento. Depois de 21 dias, isso começa a virar uma regra. Cientificamente falando, as sinapses cerebrais, elas se tornam mais encurtadas no local onde a gente mais utiliza. Então, se você tem 2 neurônios aqui, que eles são responsáveis por pensamentos negativos, e você ficar pensando negativo, eles vão se aproximar e se aproximar, então o seu pensamento negativo vai ser mais incidente. E a mesma coisa acontece com pensamentos positivos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que parar de pensar nas coisas negativas. Se vier um pensamento negativo, no mesmo instante, tenta pensar numa coisa positiva. Porque isso vai fazer com que as sinapses dos pensamentos negativos voltem a se afastar, isso dificulte a comunicação entre elas, e por conta delas estarem afastadas e estarem com uma dificuldade, os seus pensamentos positivos vão prevalecer. Entendeu? É fisicamente falando e espiritualmente falando também. Depois de 21 dias, isso se torna um hábito, suas sinapses estão modificadas, a composição cerebral está modificada, o seu cérebro vai estar configurado para pensar positivamente. Ok? Isso é científico, ok? Estudo científico.
que a gente aplica na nossa religião. Por que que hoje, eu já fui uma pessoa muito amargurada, por que que hoje eu consigo não ser mais tão amargurada? Eu modifiquei a composição física do meu cérebro, eu atrofiei as sinapses de pensamento negativo e eu alimentei as sinapses de pensamento positivo. Então as sinapses positivas se aproximaram, então eu tenho mais pensamento positivo e as negativas se afastaram. É mais difícil de eu ter um pensamento negativo. Aplica isso na sua vida, isso também é Umbanda. Se auto-melhorar, se conhecer, estudar, gente, estudar é muito importante.